Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao seu professor da sala, assim que voltarmos à escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, e se possível, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retomar em partes específicas a videoaula para tirar dúvidas. Neste caso, pedimos que entre em contato com seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 10.1. Na sequência 10, vamos observar um quadro numérico diferente. E após essa observação, iremos identificar algumas regularidades. Observe o quadro. Este quadro é composto por 10 linhas e 10 colunas e, portanto, é formado por 100 números apresentados em ordem crescente. Esse crescimento numérico acontece de 2 em 2. Como o primeiro número apresentado, 100, é par, todos os demais números também são pares. Em cada coluna, o crescimento ocorre de 20 em 20. Observe nas linhas que os números aumentam de 2 em 2. 100, 102, 104. Observe também que nas colunas, os chamados números em pé, eles aumentam de 20 em 20. 100, 120, 140, 160. Responda oralmente. 1. Com que algarismos terminam os números nas linhas? 2. Com que algarismos iniciam os números da primeira coluna? Na atividade 10.1, na questão 1, Carlos e André sortearam alguns números. No item A, você deve colocar os números pares em ordem crescente. No item B, você deverá colocar os números em ordem decrescente. Agora, vou colocar novamente o quadro numérico na tela e você deverá pausar a videoaula para observá-lo e utilizá-lo para realizar a questão 2 da página 56 do seu livro. Você deve escolher 10 números deste quadro e escrever em ordem crescente. Atividade 10.2. Nessa sequência, vamos conversar sobre igualdade e equivalência. Você sabe o que significa a palavra equivalência? Podemos dizer que a equivalência é uma característica da grandeza, ou seja, quando essas possuem a mesma força, o mesmo peso, o mesmo valor, resultado, etc. Vamos pensar numa situação. Pedro e Luiz estavam discutindo sobre quem tinha colocado mais pecinhas do quebra-cabeça na balança. Pedro disse: "Eu coloquei 6 no primeiro momento e depois coloquei mais 2. E Luiz falava: "Mas eu coloquei 1 e depois coloquei 7. Quem você acha que colocou mais?" Temos aqui um equilíbrio.
os dois colocaram exatamente 8 peças. Podemos dizer que os dois têm uma igualdade ou equivalência na quantidade de pecinhas. Observe a expressão com os cartões vazios e com o resultado. Como você resolveria esta expressão? Que números somados o resultado é igual a 10? Temos algumas possibilidades. Pode ser 6 mais 4, ou 3 mais 7, ou 8 mais 2, entre outras. Vamos usar como exemplo as duas primeiras expressões, 6 mais 4 ou 3 mais 7. Podemos dizer que as expressões 6 mais 4 e 3 mais 7 têm o mesmo resultado, 10. Posso afirmar que, por terem o mesmo resultado, elas são equivalentes. Agora, abra seu livro na página 57 da sequência 10.2. Lá você encontrará outras expressões para praticar. Faremos o primeiro item juntos. Mateus propôs a Caio que pensasse em 2 números cuja soma fosse igual a 100 e os escrevesse nos quadrinhos. Depois perguntou: será que há somente uma solução? Faça como exemplo que demos na videoaula. Pense nas possibilidades de números que, somados, podem dar o resultado esperado do item 1, no caso 100. Liste-os e coloque no cartão. Nos itens 2 e 3, você terá exemplos para observar. Números que, somados, têm o mesmo resultado. Observe-os e retome a explicação da videoaula sobre igualdade e equivalência para respondê-los. No item 4, você deverá justificar a resposta dada por Mateus na questão anterior. No item 5, você deverá encontrar números que, somados, deem o mesmo resultado. Atividade 10.3. Nesta sequência, iremos conversar sobre unidades e instrumentos de medidas. Você sabe quais são as unidades de medidas mais comuns, isto é, mais utilizadas em nosso dia a dia? As unidades mais utilizadas para o trabalho com comprimento são quilômetro, metro e o centímetro. As réguas, fita métricas, trenas são instrumentos adequados para medir a largura e o comprimento de uma folha de papel, o comprimento de uma sala e o tamanho de uma sala. A menor unidade de medição de uma fita métrica comum é o milímetro. Agora pense, reflita e registre em seu caderno. Qual é a altura da porta da sua casa? 1 metro, menos que 1 metro ou mais que 1 metro? E a largura da porta? É igual a 1 metro, menor que 1 metro ou maior que 1 metro? Como podemos medir a altura da porta? Com palmos, régua ou fita métrica? Qual você usaria? Por quê? Abra o livro na página 58 da sequência 10.3. Na unidade 1, você deverá ler os itens A a G. Você pode realizar pesquisas em sites de busca para auxiliá-lo a responder. Registre em seu livro sua pesquisa. Para a próxima sequência, você deverá ter uma régua ou fita métrica. Atividade 10.4. Nesta sequência, continuaremos conversando sobre instrumentos de medida. Nela, utilizaremos a fita métrica e a régua. Abra seu livro na página 59 da sequência 10.4. Vamos ler juntos o enunciado da atividade 1. Para medir comprimentos, usamos alguns instrumentos de medida, como, por exemplo, régua, fita métrica e trena. Junto com seus colegas, meça os comprimentos indicados, preencha o quadro e indique se usou uma régua ou fita métrica. Ao invés de fazer com seu colega, você fará com a pessoa que te auxilia nas atividades. Veja que realizamos as substituições necessárias para que você consiga fazer aí na sua casa. Ao invés da lousa, tampo e largura de uma carteira, você poderá medir a altura de um familiar, o comprimento do sofá ou de uma cadeira, comprimento do tampo da mesa e largura do tampo da mesa.
Agora que você já realizou as medições e preencheu a tabela, responda as perguntas. Você mediu sua altura com a régua ou com a fita métrica? Por quê? A régua é um bom instrumento para medir a altura da porta? Por quê? Compare os resultados das medidas encontradas com os resultados de outro grupo. O que vocês perceberam? São diferentes ou iguais ao seu? A terceira questão, você iria realizar uma comparação de suas medições com a de outros grupos, mas, por conta das aulas remotas, você deverá aguardar o retorno das aulas para realizar com seu professor. As portas de nossas casas medem normalmente 2,10 metros. Há jogadores de basquete que chegam a medir mais que 2,15 metros. Como eles devem fazer para passar pela porta? Quantos centímetros de diferença há entre a porta e um jogador de basquete? A última questão é uma situação-problema. Lembre-se dos procedimentos para a realização de um problema para resolvê-lo. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido os vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.